E aí, beleza? Começando mais um 5 minutos sobre cinema, e o assunto de hoje é sobre a representatividade de pessoas negras no cinema e no audiovisual. Não sou eu que vou falar, quem vai falar sobre isso é meu parceiro Bruno Vieira, que tá no mercado do audiovisual e do cinema já há bastante tempo. Mas antes de eu passar a palavra para ele, eu quero falar bem rapidinho aqui sobre conteúdo. Eu percebi que com a Blackout Tuesday, com os acontecimentos mais recentes, muita gente tá postando uma enxurrada de conteúdo. Eu não tô falando isso só sobre páginas de cinema, pessoas que curtem cinema e postam, por exemplo, assim, uma lista com vários filmes que, pra você entender, representatividade negra. Isso pode ser qualquer assunto. Apesar da intenção ser boa, todo mundo postar uma lista com várias coisas ao mesmo tempo, no mesmo dia ou na mesma semana, assim, é uma bomba de conteúdo superficial e que morre muito rápido. Por isso que eu não postei nenhuma lista aqui na página. E a minha ideia é que essa mudança não aconteça de uma hora para outra e morra do mesmo jeito também de uma hora para outra. É uma coisa que eu quero colocar ao longo do tempo, vários dias, várias postagens, e que não dure só um dia e morra depois. Isso serve para qualquer assunto. Então, para mim, vale muito mais eu postar vários dias, vários filmes com diretores negros, atores negros, roteiristas negros, do que postar uma lista um dia só e pronto, acabou. No dia seguinte eu já volto a postar qualquer coisa que não seja relacionado a isso. Beleza? Agora chega de falar e eu vou passar a palavra agora pro Bruno Vieira. É contigo, mano. Salve, salve galera, meu nome é Bruno Vieira, eu tô aqui a convite do André Leão para refletir um pouco sobre cinema e negritude. Eu trabalho com audiovisual já há cerca de 10 anos, eu já desempenhei papéis dentro de produções de cinema, dentro de televisão, e uma coisa que eu posso dizer com certeza é que o número de profissionais negros dentro dessa área do audiovisual é muito pouca, seja na frente das câmeras ou atrás das câmeras. Pensando nisso, existem algumas reflexões que eu acho que devem ser feitas, principalmente hoje em dia, com a situação política e social, todas as discussões sobre racismo que estamos abordando hoje. E com certeza, como sociedade, eu acho de suma importância a gente rever essas questões do racismo e qual é o nosso papel de fato e o que podemos fazer de fato sobre essas questões. E uma reflexão que eu gostaria de fazer, eu vou lá para trás, na origem do cinema, com os irmãos Lumière, que enquanto eles estavam na França inaugurando o que a gente conhece como cinema hoje em dia, a escravidão tinha sido abolida fazia pouquíssimo tempo no mundo. Então as pessoas negras começaram a ter o acesso ao cinema, seja como produtor ou como espectador, muito tempo depois disso tudo. E o atraso do acesso dessa tecnologia, com certeza podemos ver esses problemas refletidos até hoje, né? Como pessoas brancas sendo a detentora dessas tecnologias, algumas coisas podem sair um pouco estranhas, vamos dizer assim. O Nascimento de uma Nação, que é um filme muito conhecido, principalmente junto com teóricos e estudiosos sobre cinema, é um filme que basicamente ele conta a história de origem da Ku Klux Klan e que como aqueles homens racistas seriam a salvação dos Estados Unidos ante o terror dos maléficos negros que estavam no seu país. Ele é um filme muito famoso, principalmente por alguns estudos técnicos. Nesse filme foi aplicado alguns estudos de teoria da edição, onde você pode ver pela primeira vez um estudo não linear dessa narrativa. É uma coisa que hoje em dia a gente já está acostumado com isso, né? Uma outra reflexão também que podemos ter sobre o espaço de pessoas negras ante essa indústria do cinema e do audiovisual é a própria fabricação de lentes. Até os anos 60 não se tinha uma importância em fazer lentes diferentes para a pele negra, pensando que o cinema nada mais é do que um desenho da luz, e essa câmera absorve essa luz e reflete os seus objetos, e assim você consegue fazer o registro desses objetos, dessas pessoas. Mas é importante observar que a pele branca, por ser mais clara do que a pele negra, a fotometria e a luz incidente ante o rosto, ante a pele dessa pessoa,
têm que ser medidas de formas diferentes. Tanto que se você for pegar fotos muito antigas, você vai ver que pessoas negras eram retratadas como um borrão, porque a incidência de luz era muito pouca e você não conseguia ter uma leitura total como a gente tem com as câmeras hoje. Essa falta de inclusão de pessoas negras dentro de um processo criativo e técnico do audiovisual gera com que tenhamos apenas pessoas brancas no cinema e em qualquer outra narrativa audiovisual. Pessoas brancas que são sempre representadas nas telas. Então, brancos são espiões, brancos são os presidentes, brancos são as pessoas importantes em que tem essas histórias para serem contadas, enquanto as pessoas negras sempre são deixadas de lado como trabalhadores braçais, empregados e etc. Por isso que a representatividade é de suma importância para elevar a autoestima das nossas crianças e de todas as pessoas negras do mundo, em que se ver representado se faz criar um imaginário pensando: nossa, eu como pessoa negra eu consigo estar em qualquer espaço que eu quiser, mesmo com toda essa estrutura racista em que vivemos hoje em dia. As histórias dos povos negros já foram apagadas, já foram invisibilizadas, e hoje, com essa luta antirracista, é de suma importância com que a gente reveja esses conceitos. E eu coloco alguns questionamentos para vocês. Quantos influenciadores negros vocês seguem na internet? Qual foi o último filme com um protagonista negro trazendo essas questões da negritude você chegou a assistir? Qual foi a última vez que você discutiu sobre racismo com um amigo? Existem muitas histórias para serem contadas, principalmente para serem assistidas, para ser lidas, para repensarmos alguns valores, né? E com isso eu indico esse livro, Negritude, Cinema e Educação, de Edileuza Penha de Souza. Basicamente um livro para professores trabalhar alguns livros que falem sobre a questão racial, filmes nacionais que trabalhem com essa questão racial, e entre eles está aqui o filme Macunaíma, baseado no livro, que conta a história de um homem que nasce negro no interior do Brasil e morre como um homem branco dentro da grande cidade, e traz um pouco sobre essa discussão sobre a miscigenação e sobre esse mito da democracia racial em que vivemos no Brasil. Com isso eu finalizo fazendo um apelo: apoiem produtores negros, procurem conteúdo negro, vamos abrir essa discussão racial para que todo mundo consiga ter acesso e para que a gente consiga ter um futuro com uma maior igualdade. Agradeço todo mundo e tamo junto.